E dando sequência aqui no nosso estudo de empreendedorismo, a gente vai falar sobre opção de carreira e habilidades necessárias. Essa aula aqui, ela continua o que a gente estava falando na semana passada, tá? É uma continuação e também vai trazer aí novas informações. Opção de carreira. O que nós falamos na semana passada? A gente falou, né, do conceito de empreendedorismo, dos aspectos relacionados aí ao que é ser empreendedor. A gente foi discutindo esse assunto, né, os riscos envolvidos, as recompensas que se espera de ser empreendedor, o que envolve ser empreendedor, trabalhar duro, em tempo integral, né? Então tem várias questões importantes, assim como também o processo de criar algo novo com valor, né? A inovação é um grande aspecto do empreendedor, né? Isso é uma grande característica porque o empreendedor, quando ele monta um negócio, ele precisa de alguma forma achar um jeito de diferenciar dos seus concorrentes. Essa inovação, né, pode ser desde coisas simples, né, que já são muito bem conhecidas, até coisas sofisticadas, envolvem novas tecnologias e tudo mais, tá? É importante, eu sempre acho importante destacar esse aspecto da inovação, porque quando você fala inovação, algumas pessoas sentem uma barreira, uma aflição no sentido de que, nossa, eu vou ter que ser criativo para criar algo novo. Eu falo assim, olha, criatividade é um ponto importante dentro do empreendedorismo, né? Mas esse criar algo novo, na verdade, pode ser entendido também como implementar algo que já existe e que você ainda não implementou, tá? Então, é, a gente sabe que existem diferentes organizações que trabalham em diferentes níveis, algumas são de fato bastante inovadoras, né? E outras é, podem trazer e criar algo de valor sem precisar reinventar a roda, tá bom? E aí a gente começa essa questão de opção de carreira dentro do empreendedorismo com a pergunta: o que faz com que um indivíduo ele assuma todos os riscos sociais, psicológicos e financeiros envolvidos no início de um novo empreendimento? Essa é uma pergunta. Por quê? Porque a gente destacou na aula anterior os riscos sociais, né? Você você, a pessoa, ela se mescla com o próprio negócio. Há é, involuntariamente, né, o negócio é conhecido pela pessoa, a pessoa é conhecida pelo negócio. Então, é, tal pessoa da padaria, né? As pessoas acabam se confundindo com o próprio negócio. Então, é claro que algo que possa dar errado com a pessoa pode refletir no negócio e algo que dê errado no negócio também pode refletir na imagem pessoal da pessoa, mesmo que sejam coisas distintas, né? A pessoa não vai fazer essa separação, ela vai encarar como se fosse uma única coisa, tá? Além desses riscos sociais, os riscos psicológicos que são grandes, né? Porque você pode passar por processos de estresse elevado, você vai ter que lidar com ansiedade, né? E, entre outros problemas aí que podem estar surgindo devido toda essa pressão psicológica que envolve a abertura e o gerenciamento de um novo negócio. E também dos riscos financeiros envolvidos. Aqui a gente está falando de dinheiro, né? A pessoa tem um terreno, a pessoa aplica um dinheiro, ela pega um empréstimo, entendeu? Então, a gente faz a pergunta, ora, mas por que que algumas pessoas optam por correr um risco maior, sendo que é mais confortável trabalhar na iniciativa privada? Por quê? Porque o risco não é tão grande, né? Bom, se a empresa que eu trabalho falir, no pior dos casos, né, eu vou perder meu emprego. É claro que algumas vezes eu posso até ter algumas coisas a receber e a empresa não vai conseguir pagar, né? Mas assim, você não tem aquela preocupação toda. É claro que deveríamos ter, né? Deveríamos torcer para o sucesso das empresas que a gente trabalha também, né? Eu acho isso muito positivo. Embora isso é uma questão até cultural, isso não é uma coisa forte do brasileiro, né? Muitas vezes o brasileiro, ele pode, não brasileiro, né? Isso aí é do comportamento humano. Você pode ver em qualquer lugar do mundo. Eu falei brasileiro porque eu me lembrei de alguns exemplos que eu conheci aqui no nosso país, né?
Infelizmente, algumas vezes a pessoa pode agir contra a própria instituição que paga o salário dela, que permite ela pôr os filhos na escola, que dá sustento. Eu falo isso porque na cultura japonesa, os japoneses são muito gratos aos seus patrões, né? Porque qual que é o entendimento, a interpretação que eles têm deles? Olha, obrigado por você me proporcionar um trabalho, é com esse trabalho que eu sustento os meus filhos, que eu posso comprar minhas coisas que eu preciso, que me dá dignidade. É interessante você ver esses aspectos culturais, como isso, de alguma forma, é, afeta nos resultados, né? Mas voltando ao caso aqui, o que que faz uma pessoa correr tanto risco, né? Se a iniciativa privada é mais segura, se o funcionalismo público é ainda mais seguro, né? O que, pessoalmente, eu acho que não deveria ser, né? Mas a iniciativa pública é o sossego, né? E não deveria ser, não deveria ser, né? Mas, infelizmente, a iniciativa pública o cara passou no concurso, ele pode ali, é, os 3 primeiros meses ali, ele mantém um certo comportamento, passou o período probatório, aí ele pode deitar na sombra aí, que vai ser muito difícil remover esse funcionário, mesmo que a produtividade dele seja próxima de zero. É muito difícil remover funcionário. Bom, você tendo essas opções, você tem as pessoas que se arriscam, né? Então, as pessoas que se arriscam, elas têm motivos para isso. A gente vai estar vendo por que que algumas pessoas aí se arriscam eh, nesse caminho diferenciado que é o empreendedorismo. Bom, como opção de carreira, eu mudei o slide aqui, deixa eu dar um tab para ver se tem alguma. Beleza, tudo certo. Empreendedores, geralmente, eles possuem uma escolaridade maior do que a população geral. No livro que eu utilizo, que é um livro feito por um pesquisador americano, a escolaridade dos empreendedores é muito superior à média geral da população. Então, os empreendedores, como característica geral, eles são muito bem instruídos, eles são muito estudados, tá? São pessoas aí que têm um alto grau de educação e ensino, tá? Entretanto, é importante ressaltar que a educação recebida dentro de uma escola, de uma universidade, pode não desenvolver as habilidades específicas necessárias à criação de um novo negócio, assim também como a gestão do empreendimento, tá? É importante ressaltar isso. Bom, é, dessa forma, muitas vezes, embora a pessoa tenha um alto grau de educação, essa educação muitas vezes não é voltada, né, para a questão do empreendedorismo. E é por isso que disciplinas voltadas para a gestão dos negócios e para o empreendedorismo são tão importantes, tá? Deveríamos cada vez mais reforçar essa opção. Por quê? Porque não tem emprego para todo mundo. Ponto. Não tem emprego para todo mundo. E aí, você vai ficar esperando uma vaga de emprego? Você pode esperar, mas essa espera pode ser longa. Então é importante ficar atento a essa observação, né? Você tem como uma outra alternativa o empreendedorismo, tá? Você achar formas de trabalhar para si mesmo, tá? Gerando valor, auxiliando e resolvendo problemas e desejos de consumidores, ok? Bom, então, uma opção, referente às opções de carreira, uma das questões observadas nos empreendedores é essa escolaridade mais avançada, tá? É, como característica de personalidade, foi observado, através de algumas pesquisas, algumas características, tá? Que são mais comuns de se encontrar nos empreendedores, tá? Quais são essas características? Bom, necessidade de realização. O empreendedor, ele tem uma necessidade de se sentir realizado. Ele acha que, ele acredita que ele tem um propósito maior na vida, entendeu? Ele sente que ele tem que fazer algo, construir algo, criar algo. Ele precisa dar um sentido maior à sua vida. Ele sente a necessidade de realizar algo maior. Então, é muito
comum você encontrar essa necessidade de realização no empreendedor. Ou seja, não é uma pessoa acomodada, não é uma pessoa preguiçosa, acomodada, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, até alienada. Ele está atento ao ambiente e ele procura criar uma realização na vida dele, e essa área de realização pode muito bem ser a área profissional. Uma segunda característica de personalidade, bastante frequente nos empreendedores, é a necessidade de assumir controle sobre suas ações, tá? Bom, o que que isso significa? Necessidade de assumir controle sobre as suas ações é que o empreendedor, ele gosta de estar à frente das suas decisões, né? Ele é mais independente. Inclusive, isso está até relacionado ao terceiro ponto. Opa, desculpa. Né? Capacidade de assumir riscos calculados. O empreendedor, voltando aqui para o segundo ponto, essa necessidade de controle sobre as suas ações, significa que ele gosta de estar à frente, ele gosta de tomar suas próprias decisões. Ele, às vezes, isso pode ser até algo positivo, como também pode ser algo até que crie problema. Por quê? Porque isso pode gerar uma certa insubordinação dele, né? Isso pode gerar um conflito no trabalho. Talvez pessoas que tenham essa característica mais empreendedora, de serem mais autônomos, mais autodidatas, mais independentes, sejam pessoas que justamente sejam fáceis de criar problemas dentro das organizações, tá? Porque eles têm uma visão diferenciada e às vezes ele quer seguir um caminho e ele pode não concordar com alguma decisão de cima, tá? Então, perceba que, embora isso possa ser positivo, também pode ser tratado como algo negativo, dependendo de como ele se comportar. Então, se ele resolve ir para a área é, autônoma, ele resolve ser um empreendedor, ótimo, né? Aí ele vai estar no controle das suas decisões. Se ele vai para a iniciativa privada ou funcionalismo público, ele tem que saber dosar um pouco essa questão, né? Tem que saber lidar com dividir esse espaço de decisões. E aí tem uma questão interessante que eu abro um parênteses aqui. Como o empreendedor costuma ser alguém com alto estudo, né? Alto grau de educação, uma pessoa antenada, né? Esperta, sabe o que acontece, muitas vezes ele conhece o melhor caminho, entendeu? Então, muitas vezes gera esse conflito porque ele não está de acordo com o chefe dele. E ele pode estar certo. E aí, se ele estiver certo e ele for ter que seguir uma orientação que ele julga errado, isso pode trazer assim uma frustração muito grande para ele, tá? Agora, se ele tiver errado, né, aí de qualquer forma não vai ser fácil lidar com visões diferentes. Então, o empreendedor ele é um cara que anda mais sozinho, que gosta de tomar as ações, as decisões e a dianteira, tá? Na capacidade de assumir riscos calculados, é porque é importante ressaltar o seguinte: o empreendedor, ele, como nós vimos, é uma pessoa que assume riscos, mas não é um cara vida louca, ou pelo menos não deveria ser. O que que significa isso? Um cara que toma decisões, que ele não pensa nas decisões que ele toma, que ele simplesmente faz as coisas e deixa as coisas acontecer. Não é assim. Os riscos que ele assume são riscos, mas são riscos que ele consegue interpretar, até pelo menos um certo ponto, o que que ele tem a ganhar e a perder, entendeu? Ele assume riscos, mas riscos calculados. Ele tem que ter noção de onde que ele está pisando. Olha, eu estou arriscando aqui. Se der certo, eu vou ganhar um tanto, mas se der errado, eu vou perder tanto. Ele não pode simplesmente fechar os olhos e dar um passo no escuro, entendeu? Quem faz isso, e há empreendedores que fazem isso, está agindo de uma forma equivocada e muitas vezes o fracasso pode ser fatal na vida dele profissional, né? Ele vai ter uma dificuldade muito grande de se recuperar financeiramente, porque ele pode arcar com grandes prejuízos, né? Ele pode ter grandes dívidas devido
a esse empreendimento. Então, as coisas precisam ser devidamente calculadas, o risco que ele está correndo, tá? Tanto em iniciar um novo negócio, quanto mudanças no ambiente de negócio que ele já gerencia, tá? Eu trabalho com determinada área, aí eu vou resolver criar um novo tipo de serviço no meu negócio, então ele tem que ficar atento a essas características. Ele corre risco, mas o empreendedor, geralmente, o risco que ele corre é um risco mais calculado, ele sabe o que ele está fazendo, tá? Não é uma coisa assim consequente. Ainda sobre a questão da opção de carreira, é, o empreendedor ele tende a ter pais que trabalham por conta própria, tá? Como eu já disse em aula passada, há uma influência familiar de amigos e professores, aqui no caso destacou da família, né? Os pais tendem a ser pessoas que trabalharam ou trabalham por conta própria. Isso é uma das observações feitas nos empreendedores, né? No seu perfil e tal. A maior probabilidade de sucesso ocorre se os empreendedores, se eles trabalham em áreas na qual eles possuem experiências profissionais, né? Isso também já foi citado e é importante destacar na parte de opção de carreira, tá? É importante ressaltar que você tem maior chance de sucesso se você já atua profissionalmente na área que você quer atuar, tá? É claro que isso não impede de você ser um engenheiro que resolve montar uma lanchonete e essa lanchonete vira um sucesso. Acontece, não, entendeu? Porém, se você já tem experiência com o negócio, isso te ajuda de muitas formas. Você já sabe como o trabalho funciona, como que é feita a negociação com os clientes, quais são os fornecedores, quais são os problemas que esse tipo de negócio enfrenta, quais são os financiamentos necessários, quais são os maquinários que utiliza, como que funciona a entrega e a gestão de estoque. Você já sabe geralmente como que funciona o processo de vendas, você já sabe manusear o material. Então, são informações importantes no negócio. Por isso que há uma maior probabilidade de sucesso se você abrir um negócio em uma área que você já tem uma certa experiência profissional, tá? É, e aqui, né, uma importante informação que os empreendedores eles são conhecidos por seus fortes valores e aspirações profissionais. O que que isso significa? O empreendedor são pessoas que têm algumas convicções muito fortes e ele não abre mão disso, tá? Não são homens de geleia, são homens fortes, pessoas fortes, tá? Então são pessoas que têm convicções fortes, eles têm é, uma visão mais clara da sua vida, do que é a sua vida, da onde ele quer chegar na sua vida, quais são seus objetivos. Ele tem mais forte, mais claro isso na sua vida. Ele lida melhor com problemas. Ele é mais resiliente. Entendeu? Ele suporta uma maior carga de sofrimento, de estresse, de ansiedade. Tá? Então, como são pessoas que tendem a ter esses valores mais fortes, né? Eles não costumam negociar esses valores. E quando há embate dentro de uma organização, estou falando em questões de ideias profissionais, mas se envolver algum tipo de valor, essa briga costuma ser feia, tá? Costuma ser feia. Então, alguém toma decisão, isso vai contra algum valor pessoal da pessoa, e aí o cara não vai abrir mão, e aí vamos ter um problema. Então, os empreendedores são pessoas que geralmente têm esse perfil é, mais vigoroso, mais combativo, uma pessoa que está à frente das suas decisões, é um cara que toma as rédeas da vida, né? Ele não espera a vida guiar ele, ele não deixa a vida levar ele não espera o Estado resolver os problemas dele, ele não espera, ele assume as rédeas da vida, ele toma a responsabilidade de suas ações. E eu acho que esse comportamento falta no mundo todo, tá? Não só nos empreendedores, pessoas que têm valores fortes, né?
que assumam a responsabilidade das suas decisões e tudo mais. E é claro que eles têm aspirações profissionais também bastante significativas. Então, não é aquele cara que vai passar 15 anos tirando xerox numa empresa de fotocópia, né? Ah, o cara trabalha 20 anos ali numa banquinha de jornal. Não. O empreendedor, ele tem essa ansiedade de crescimento profissional, tá? Isso gera até uma ansiedade nele. Ele precisa sentir que ele está crescendo profissionalmente, que ele está galgando novos postos, que ele está adquirindo novos conhecimentos, que ele está, que a vida dele está progredindo, tá? Ele precisa sentir isso. E eu não estou falando que precisa sentir isso diariamente ou semanalmente, mas de vez em quando ele faz uma reflexão na vida dele e fala, olha, no ano passado é isso, eu consegui é, dar um salto profissional, então eu vou passar os próximos 2, 3 anos me qualificando, me trabalhando, fazendo um bom trabalho, e eu espero que daqui 2, 3 anos eu consiga atingir novos objetivos profissionais. Então, ele tem essas aspirações profissionais. Ele tem ambição. Ambição é diferente de ganância, tá? Diferente. Ganancioso é o cara que ele quer conseguir os seus objetivos a qualquer custo. É o cara que é corrupto. É o cara que, para atingir o objetivo, faz qualquer negócio. É um cara que não, não segue regras morais. Entendeu? Isso é o cara ganancioso, que é capaz de pisar nos outros, puxar tapete. A pessoa ambiciosa, ambição, tem um sentido positivo. Muitas vezes a gente usa como negativo, mas ele tem um sentido positivo. Ambição significa você crescer, você querer ser mais do que você já é. Significa que você quer se desenvolver na vida. É claro que isso tem um preço. Você não vai crescer a qualquer custo. Se aquele seu caminho, se você chegou no limite, aí você vai procurar novas áreas de crescimento, você vai tomar novas decisões, mas sempre tendo como referência os valores morais de que você não vai fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Você joga limpo quando você é ambicioso. Quando você é ganancioso, não. Tá? É importante fazer essa observação. Então, os empreendedores, ele tem uma ambição de crescimento, tá? Ele quer crescer na vida, se desenvolver. Ele quer deixar aí a sua história aí marcada para a família, para os filhos, né? Isso é importante para ele. Suas longas jornadas de trabalho, né, também dando sequência aqui nesse último tópico, nós falamos que o empreendedor geralmente ele tem longa jornada de trabalho, às vezes ele trabalha no sábado, às vezes ele precisa trabalhar no domingo, às vezes sábado à noite ele ainda não voltou para casa, né? Feriado não existe para ele muitas vezes. Então, ele sempre está gerenciando e tomando decisões que vão fazer com que o seu negócio sempre esteja crescendo. Isso é importante para o empreendedor, tá? Ele sempre vai estar trabalhando. Se o cara, um erro muito comum dos empreendedores, ele abre o próprio negócio e acha que vai ser vida mansa. Tira isso da cabeça. Se quiser vida mansa, vai ser funcionário público. Em parte, porque para outra parte há muita relação, há muito trabalho, mas para alguns ainda consegue ser vida mansa, né? Se você quiser mais ou menos vida mansa, você tem que achar outro caminho, porque na iniciativa privada não costuma ser manso, porque você tem um chefe que pode te mandar embora. Empreendedor dificilmente vai ser vida mansa. Vai ser vida mansa quando você tiver estabelecido, depois de 20 anos trabalhando, aí você vai ter alguém cuidando do seu negócio, aí você vai usufruir dos lucros, você vai poder viajar, você vai poder descansar. Aí a sua vida mansa demora um tempo. E nem sei se chega. Para muitos empreendedores nem chega esse tempo, né? E no serviço público pode ter, como não pode, né? Porque muitas vezes o trabalho de serviço público também é puxado, o tempo que você tem não é suficiente, você tem que ralar muitas vezes, né? Porém, em alguns casos também que eu conheço que você vê uma certa acomodação muito evidente, né? Então, é importante ter isso em mente. E seu estilo administrativo dominante
Porque o empreendedor, como eu já destaquei naquele slide lá do leãozinho, ele tem lá o necessidade de realização e de controle sobre as suas ações, né? Então, é uma pessoa que tem uma certa liderança natural, tá? Liderança natural. Por quê? Porque ele quer brilhar. E se ele estiver num ambiente em que os outros não querem brilhar, ele fica incomodado. Então, ele vai seguir a carreira solo. Ele vai sair da banda e vai seguir a carreira solo. Por quê? Porque ele quer crescer, ele quer se desenvolver, e se ele sentir que naquele ambiente ou com aquelas pessoas não está dando certo, ele vai tomando novas decisões e novos rumos na vida, né, de forma que ele esteja no controle das ações dele, tá? Isso não se reflete apenas no negócio, isso são decisões de personalidade, que está relacionado à nossa vida mesmo, né? Então você tem ali um comportamento mais dominante que você quer estar à frente das decisões, você não quer ser guiado, você não quer ficar ali passivo, você quer ser um sujeito ativo que esteja aí tomando essas decisões. E é claro que, dando continuidade aqui a respeito desse ponto, tá? Existem algumas habilidades importantes e necessárias, tá? Que envolve o empreendedor. Talvez, eu acho que esse aqui já é o último slide, tá? Tem alguns pontos aqui que a gente vai conversar um pouquinho com mais calma, tá? Deixa eu dar um alt tab para ver se está tudo certo aqui. Beleza. Bom, e quais são esses pontos? Quais são essas habilidades necessárias? Então, a gente viu aqui anteriormente, deixa eu voltar rapidinho os slides, né? Que o que leva um empreendedor, o que leva uma pessoa a tomar essas decisões de tentar ser empreendedor e correr os riscos? A gente viu que, primeiro, a gente delimitou algumas características, como sendo uma pessoa que tem uma escolaridade mais elevada. Ele tem algumas características de realização, controle das suas ações, capacidade de assumir riscos calculados, né? Ter pais que trabalham por iniciativa própria, isso aqui a gente até chegou a citar na última aula, né? Importante ele trabalhar em áreas que ele já conhece e, por último, que ele tem valores fortes e aspirações profissionais. Então, ele é uma pessoa que geralmente aí é, tem um perfil mais dominante. Por isso que muitas pessoas não conseguem se adaptar à iniciativa privada, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Você pode trabalhar na iniciativa privada e no serviço público tendo um perfil empreendedor? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Você acaba tendo esse comportamento sem problema nenhum. É claro que é preciso ter um certo cuidado na forma para você gerenciar os conflitos que podem surgir devido a ao seu jeito dominante de tomar as decisões, né? Você gosta de tomar as decisões, de participar nos rumos que você está levando. Então, isso são importantes observações. E nós temos três conjuntos de habilidades necessárias que são importantes para os empreendedores, tá? Essas habilidades são habilidades que estão, de forma geral, classificadas, mas que elas fazem toda a diferença. Eu coloquei ali no finalzinho capacitação constante, tá? Que o empreendedor, ele sempre vai estar em busca aí de aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento, né? Embora a gente esteja falando de empreendedorismo, que é um aspecto profissional, essa capacitação constante significa também um crescimento pessoal. Você desenvolve características para a sua vida de modo geral, tá? Mais paciência, é, planejamento, tá? Então, são coisas que vão além das habilidades puramente profissionais. Dentre os três grupos de habilidades necessárias, eu vou destacar aqui as habilidades administrativas, tá? O que envolve as habilidades administrativas? As habilidades administrativas envolvem os conhecimentos do curso que vocês estão fazendo agora, tá?
fazer um curso de administração, você está absorvendo habilidades e conhecimentos administrativos. Isso é importante, tá? Todo conhecimento voltado para a gestão de negócios. Então, um curso de administração é um curso ideal no qual você vai adquirir habilidades administrativas, tá? Porém, nós sabemos que um curso de administração por si só não é suficiente. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma graduação, uma especialização, depois você pode fazer uma contabilidade, depois você pode fazer uma economia, entendeu? Então, embora num curso de administração você tenha acesso a esse conhecimento de gestão, eu falo para vocês, vocês estão tendo os primeiros contatos com esse tipo de conhecimento. Então, o professor que dá aula para você de empreendedorismo, ele está te mostrando razoavelmente o caminho das pedras. Estou pronto? Não, não está. Agora você pega e anda com a própria perna. Então, você já sabe que livro que você vai comprar, estudar, você já sabe que curso que você precisa fazer, você já sabe onde que você vai procurar ajuda, você vai ter que pesquisar na internet, vídeos no YouTube, você vai ter que procurar cursos online, pagos ou gratuitos, você vai ter que fazer uma pós específica. Então, isso é importante, eu sempre friso. Faculdade, ela tá te demonstrando o caminho, tá? Ela tá te dando as primeiras noções ali. Então, ela tá falando coisas que talvez você nunca ouviu falar na vida. Então, olha, se você quer saber mais sobre gestão de pessoas, então você tem uma disciplina, você aprende algumas coisas. Nossa, eu preciso saber mais sobre recrutamento. Você acha que aquela aula de recrutamento vai te deixar pronto? Claro que não. Claro que não. Você teve uma aula de recrutamento e seleção de candidatos em uma noite, em uma hora. Você vai precisar comprar um livro e vai ter que ler 40 páginas sobre recrutamento e seleção. E você vai ter que pesquisar na internet, você já sabe como é que faz para encontrar alguns artigos, você vai ter que assistir alguns vídeos, você pode procurar uma pós-graduação só em gestão de pessoas, que vão ser um curso geralmente de 2 anos, aí você vai ter aula com pessoas especializadas que fazem esse tipo de trabalho diariamente, né? O professor de administração, ele não trabalha com recrutamento e seleção. Nenhum professor do Instituto Federal trabalha com recrutamento e seleção, são professores. Eles estudam nos livros, eles aprendem na faculdade, eles passam, né, o arroz com feijão ali, ele ajuda vocês a ter uma percepção básica, mas ali você precisa caminhar. Então, por isso que uma pós-graduação, um MBA, uma especialização, é algo muito bem-vindo para as pessoas da área de administração. Quando você fala que você é formado em administração, você não é especialista em nada. Por quê? Porque os cursos de administração são muito abrangentes, você estuda um pouquinho de cada coisa. Então, até abrindo parênteses, fica a dica aí, né? Para quem vai seguir na área, já pode ir percebendo quais áreas interessam, quais áreas estão atuando profissionalmente, para depois começar a procurar cursos de especialização. E hoje é muito fácil encontrar, né? Hoje é mais fácil, você vai encontrar cursos em várias cidades da região, cursos à distância, cursos que você vai uma vez ao mês presencialmente, tá? Cursos gratuitos, cursos em instituições públicas, ou cursos pagos, porém até com preços razoáveis. Então, é importante ter essa noção, tá? Ajuda muito. Então, essas habilidades administrativas que você aprende num curso de gestão, elas vão te auxiliar muito na gestão do negócio, né? Na criação de um empreendimento. Por quê? Porque você vai ter ali noções boas de marketing, você vai ouvir coisas que você, como aluno do ensino médio, nunca ouviu. Então, opa, um monte de conhecimento novo, legal. E logística, você vai aprender sobre processamento de pedidos, sobre transportes, sobre gestão de estoques, né? Legal. Aí você aprende recursos humanos, você aprende um pouquinho de várias disciplinas, tá? Então, é importante esses conhecimentos. Nossa, eu vou criar uma empresa de tal coisa. Aí você já precisa procurar depois reforçar esse seu conhecimento, tá bom? Além das habilidades necessárias administrativas, nós temos mais dois conjuntos de habilidades. Nós temos as habilidades técnicas agora. Como sempre, eu ressalto que para você para você ter maior chance de ser empreendedor de sucesso,
É, é necessário saber tudo isso? Não, pessoal. Vocês vão ver empreendedores de sucesso que eram pessoas que tinham quarto ano primário, entendeu? Elas aprenderam a escrever um pouco, a ler um pouco e conseguiram ser pessoas de grande sucesso. É evidente que atualmente é difícil um cara conseguir isso, tá? Mas em tempos mais remotos, alguns empreendedores conseguiram grandes saltos aí com pouco conhecimento, né? Mas, como eu disse, quanto mais habilidades e conhecimento você tem, maiores são as chances, né? Para ser empreendedor e também para trabalhar na iniciativa privada. Quanto mais conhecimento, mais estudo, maior a chance de você se destacar na iniciativa privada. Se o seu perfil não for de um cara acomodado, evidente. Quanto mais esforço, mais estudo, maior a chance de você se dar bem é, como empreendedor. Quanto mais estudo e mais esforço, maior são as chances de você passar no concurso público. Se não, não dá. Tá? Independente da área que você for conhecer, as chances aumentam na medida do seu esforço. Essas habilidades técnicas, tá? O autor destaca alguns exemplos aqui. É claro que eu não enchi de exemplos os três conjuntos de habilidade, eu citei de modo mais superficial, né? Citei alguns exemplos. As habilidades técnicas envolvem alguns conjuntos de conhecimento, como relacionamentos interpessoais, habilidades de comunicação, habilidades em se lidar com tecnologias. Então, é importante você saber lidar com tecnologia. Por quê? Porque vocês nasceram na época em que tudo já está desenvolvido, tá? Tudo já está mais desenvolvido. Então, acostumem-se a lidar com tecnologia, acostumem-se a mexer no smartphone, utilizar aplicativos, achar soluções que a tecnologia proporciona. Algumas soluções não vêm de tecnologia, né? Vêm de outros aspectos envolvendo a criatividade, mas vocês não podem ter esse medo de utilizar a tecnologia, né? Vocês têm que estar familiarizados com a tecnologia, tá? E cada vez mais a tecnologia ela vai acelerando no desenvolvimento, né? E vocês têm que estar acompanhando isso, principalmente se for trabalhar em áreas tecnológicas. Outra habilidade técnica citada aqui é a habilidade de comunicação, tá? Habilidade de comunicação. Comunicação é um tipo de habilidade que deixou muitos empreendedores famosos. Comunicação é um tipo de habilidade que o cara tem essa facilidade, tem esse dom, entre aspas, lembrando que você desenvolve, né, e algumas habilidades são desenvolvidas. Para me tornar um líder, eu nasço líder ou eu me torno um líder? Ambos. É claro que você pode ter um certo dom para liderança, porém você pode desenvolver a sua habilidade de liderança, a sua habilidade de comunicação, entendeu? Então, é importante vocês terem em mente que você pode desenvolver, se tornar uma pessoa mais criativa, você pode desenvolver muitas coisas, tá? Essa habilidade de comunicação, ela é essencial porque muitos dos empreendedores, como são excelentes comunicadores, eles conseguiram ir muito longe no seu empreendimento, tá? A figura, por exemplo, do Silvio Santos, né, um cara aí de 81, 82 anos, figura muito querida aí no Brasil, é um extraordinário empreendedor brasileiro, né? Um cara que foi camelô, que tinha uma barraca na rua, e se tornar proprietário e dono aí de uma rede de televisão que ele construiu, e hoje ele é dono de várias outras empresas, né? De vários outros negócios, né? Porque o cara começou como um excelente comunicador, né? Uma pessoa que tem um carisma muito grande, né? Um cara muito agradável, um cara que tem excelente comunicação, um cara que tem um perfil que agrada uma grande parte da população brasileira, né? Se vê representado por ele, pela própria história de vida dele e tudo mais. Então,
comunicação é algo importante, né? Porque você pode ter o melhor produto, você pode ter várias coisas positivas, mas você tem que saber se comunicar bem, né? Comunicação é um requisito importante que vai, inclusive, te ajudar a desenvolver aspectos como liderança, né? Vai te auxiliar a motivar a sua equipe, aspectos motivacionais e tudo mais. Alt-Tab, tudo bem, vamos prosseguir. E esse relacionamento interpessoal, é, isso aqui é um desafio muito interessante, porque lidar com pessoas, como uma percepção pessoal, sempre falo para os alunos, né? Olha, eu acho que a parte mais difícil que tem é lidar com pessoas, porque é muito complexo o ser humano, tá? Você está lidando com uma pessoa, a pessoa, ela tem diferentes personalidades, ela pode ter um jeito ou outro, e talvez um dia ela esteja com um comportamento diferente. Às vezes ela é até uma pessoa tranquila, mais aberta, e aí você chega num dia mais animado e envolve com essa pessoa, e naquele dia ela não tá legal, ela pode interpretar alguma coisa que você falou ou fez como algo ruim. Isso pode ser início de um problema de relacionamento profissional, mas que não era para ter. Bom, vamos dar sequência aqui. E quais são as habilidades pessoais que são importantes e necessárias, né, para o indivíduo se destacar no empreendedorismo? Bom, existem algumas habilidades importantes, né, como iniciativa, dedicação, disciplina, resiliência e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre elas, então, como um último tópico da nossa aula. Pessoal, habilidades pessoais, a iniciativa, ela é uma grande habilidade muito valorizada em qualquer lugar que você for trabalhar, tá? Na iniciativa privada, eles valorizam demais a iniciativa porque faz com que você se destaque dos outros funcionários. Você não fica esperando, você não fica olhando ali toda vez que chove, vai ter uma goteira e todo mundo põe um balde ali com pano e espera a próxima chuva. A pessoa que tem iniciativa, de repente ela pega uma escada, pega um cabo de vassoura, dá um cutucão, onde que sobe no teto e dá uma olhada no forro e vê que tem uma telha quebrada e troca. Isso é iniciativa. Estou dando um exemplo bobo, mas só para vocês entenderem, entendeu? É, você sempre que puder tomar a frente de algumas ações importantes que você acha que vai ajudar, é claro que você tem que estar muito ciente, você tem que fazer uma leitura do seu ambiente de trabalho para que você não tome uma decisão errada, tá? Às vezes você não passe o carro na frente dos bois, né? Então, você tem que ter uma percepção do ambiente de trabalho. Será que acho que é legal eu tomar essa iniciativa? Eu acho que eu vou fazer isso, tá? Muitas das vezes a iniciativa tem que partir do seu chefe. Nesse caso, é bom não fazer, porque se você fizer vai dar problema, entendeu? Então, embora a iniciativa seja uma qualidade pessoal muito importante, você, dentro da iniciativa privada, tem que estar atento a isso. No serviço público, é interessante você ter iniciativa para algumas coisas, embora no serviço público é muito mais restrito você tomar a iniciativa de algumas coisas, porque tudo é muito burocratizado, cada um no seu quadradinho geralmente, cada um fazendo o que tem que ser feito, então é um pouco mais difícil esse espaço para iniciativa. Já no empreendedorismo, a iniciativa é algo muito necessário, né? Você precisa ter iniciativa, que é uma grande característica. Até o próprio fato de você abrir um próprio negócio já mostra que você tem iniciativa, né? Então, você montou seu próprio negócio e você não fica esperando o concorrente inovar. Você vai lá e inova na frente dele, você está pesquisando, tá? Muitas vezes você entra no estabelecimento comercial e vê que o proprietário tá olhando o celular, tá encostado no balcão, olhando para a rua. Cara, o que que você está fazendo? Vai se qualificar, vai ler alguma coisa para melhorar seu negócio, entendeu? Procura um vídeo no YouTube interessante que pode estar te ajudando, dando dicas, né? Isso é iniciativa. O empreendedor ele tem que ter essa iniciativa. Ele não pode esperar achar que as coisas estão sempre.
prontas, né? O empreendedor, por natureza, inclusive não o empreendedor, mas o administrador, ele sempre está querendo melhorar as coisas, ele está sempre querendo mudar, né? Desde que seja para melhor, evidentemente. Dedicação é muito importante, tá? Só que para você fazer determinada coisa e você sabendo que vai exigir um tempo de dedicação, você precisa se planejar muito bem, né? Mas dedicação é uma característica importante, só que dedicação significa tempo. Eu vou ter que disponibilizar tempo para fazer tal coisa. Da onde que eu vou tirar esse tempo? Entendeu? É importante estar atento a isso. Disciplina, né? Isso é uma característica muito bem-vinda e difícil, tá? Eu acho que disciplina é uma das coisas mais difíceis de você conquistar na tua vida, na minha opinião, né? Eu acho muito complicado disciplina, porque disciplina significa que você tem um controle muito bem feito das suas decisões, do seu comportamento, tá? Então, disciplina, olha, tal horário eu vou precisar fazer tal coisa. Aí chega no horário, você fala assim: ah, não quero, pronto. Isso não é disciplina. Ah, eu preciso ter disciplina para fazer academia, eu preciso ter disciplina para fazer regime, eu preciso ter disciplina para estudar, eu preciso ter disciplina para orar, eu preciso ter disciplina para fazer não sei o quê. Então, é importante nós desenvolvermos esse comportamento. Eu falo que é difícil porque eu acho difícil disciplina, tá? Muitas vezes eu já tentei organizar os horários para mim, tentar criar uma certa rotina para mim e quase sempre eu falho. Alguns pontos eu até consegui melhorar, mas o empreendedor é importante ter essa disciplina. Olha, horário todo dia, de manhã, acordar cedo, fazer tal coisa. Eu vou disponibilizar 2 horas ali para fazer um curso para estudar, para, né, técnicas comerciais para o meu negócio. Depois, vou procurar um curso no Sebrae gratuito. Então, eu vou me propor estudar todo dia 1 hora como empreendedor, tá? Então, isso requer disciplina. Resiliência, um outro exemplo, né? O último ponto que eu coloquei aqui da nossa aula. Resiliência é você aguentar pancada, tá? Resiliência, você vai se adaptar ao ambiente, você vai ter que suportar estresse, você vai ter que suportar um ambiente muitas vezes hostil ao seu redor, tá? Então, resiliência é você suportar, você aguentar os trancos aí. Isso é importante, porque muitas vezes você acorda desanimado. E quando você acordar desanimado, como é que vai ser seu dia, assim, entendeu? Então, é importante pensar sobre isso. E, como eu já destaquei, o empreendedor sempre vai estar num constante exercício de capacitação, né? De aprendizado, né? Não é um aprendizado focado especificamente à área profissional, mas ao desenvolvimento pessoal em si, né? Que tipo de pessoa você está construindo para você mesmo? Que tipo de pessoa você tá se desenvolvendo, se criando, né? Quais são os seus valores? E é extremamente importante isso, tá? Porque muitas das vezes nós ficamos assim muito desatentos às coisas ao nosso próprio desenvolvimento, às coisas que acontecem ao nosso redor, e a gente vai deixando levar. Mas é importante às vezes ficar atento, fazer de vez em quando na vida um exercício de reflexão. Olha, pega a agenda e marca o que que eu fiz esse ano, ou nesses meses, será que eu progredi? As coisas que eu tinha na cabeça, eu vou manter os objetivos, eu vou mudar, eu vou escolher um outro rumo, né? São questões importantes. E você sempre vai estar construindo, né, o seu próprio ser. Como eu disse, não necessariamente voltado apenas ao aspecto profissional, mas como uma pessoa melhor. A disciplina não serve só para o aspecto profissional, serve para a vida, dedicação para a vida, iniciativa para a vida, resiliência para a vida, tanto que são habilidades pessoais, né? Então, tem muitas coisas que entram aqui e que são importantes, tá? Sendo assim, eu agradeço aí a presença de vocês, né? Obrigado novamente pela presença. E a gente vai dar sequência, a partir da semana que vem, a gente vai estar falando aí um assunto muito legal em empreendedorismo, que é sobre, se eu não me engano,
Formas de você detectar oportunidades de negócio. Um baita de um tema legal, pessoal. Como detectar oportunidades de negócio, tá? Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Já podem sair. Fique à vontade.